Bom, então tem reviravolta no time do Crespo, onde tem jogador da equipe de base que deve virar titular do time do São Paulo agora, e eu não estou falando dos pontas. E aí? Não é nem o Luca, nem o Lucas Ferreira, como é que funciona? Além disso, eu quero te atualizar do caso do Biel, que está dando bastante o que falar, de maneira pra mim até negativa, mas aí eu lembrei do Vitinho. O Vitinho que foi oferecido pro São Paulo, fui atrás de saber atualizações do Vitinho e trago pra vocês aqui agora. E aqui eu quero que você já comece a ficar feliz, porque eu vou te trazer a renovação contratual que está pairando, tá para acontecer no time do São Paulo, e isso já está para rolar e é coisa boa, coisa fina, coisa maravilhosa. Tem jogador ex-tricolor paulista querendo voltar, tá por aí dando entrevista e falando do sonho de voltar a jogar no São Paulo Futebol Clube. Sabe quem é? Então eu vou te contar de tudo que tá acontecendo aqui e falar também sobre o Juan Dinenno, que agora tá rolando um lance que o Dinenno ele pode se distanciar um pouco. Falaremos de tudo aqui agora. Então sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Você é muito bem-vindo mesmo. Chega nesse like brabo aí, vamos lá? Um likeãozinho brabo para dar aquela engrandecida, aquela encorpada no vídeo. Vem comigo, eu faço muita questão de ter você por aqui. Valeu, galera. Olha só, deixa eu contar pra vocês aqui, ó. O contrato do Alan Franco, o São Paulo tá praticamente para renovar com ele. As informações do dia cravam que o Alan Franco teria aceitado todas as condições do São Paulo. Condições essas, você sabe quais são as condições? Eu sei quais são. É tipo assim, 2 anos de contrato, podendo estender mais um ano caso ele bata as metinhas lá. Tá jogando, jogou os jogos, então ele vai ter mais um ano de contrato. Ficariam 3 anos. Ele tem 29, né? Iria até 32 anos. Pô, zagueiro novo de 32. E aí o São Paulo também vai dar uma compensação financeira pra ele no salário. Ou seja, o salário do cara vai realmente pular lá pra cima e deve ser na casa ali do que o Arboleda ganha. E isso tá bem errado, né? Porque como é que você pode pagar pro Alan Franco que paga pro Arboleda? Tem que pagar sim, não tem nada de errado, nada. O Arboleda vai jogar 80 jogos no ano, o Alan Franco também. O Arboleda é responsável por ser o melhor zagueiro do Brasil e levar o São Paulo ao título da Libertadores? Sim, o Alan Franco também. 11 jogadores, amigão, os 2 são titulares, o Alan Franco foi pedido do Crespo, o São Paulo não pode dar uma vacilada, tem de fato que valorizar o Alan Franco, que identificou-se com o São Paulo, né? O São Paulo ele teve uma geração dourada de zagueiros, André Dias, o Alex Silva, o Breno, aquele outro lá, o Miranda, né? O grande, gigantesco Miranda. Então, depois o São Paulo pegou uma draga de monte de back ruim, back grosso, tudo torto, que vinham pra jogar back barra lateral, as coisas horrorosas. Era volante que vira zagueiro, vai lá pro Flamengo. Não quero citar ninguém aqui, não. Mas nós tivemos, né? O Rodrigo Caio, que nem era zagueiro, virou zagueiro. Léo Pelé, desculpa. Léo Pelé, que não era zagueiro, virou zagueiro. Nós tivemos aí o Edson Silva, que era zagueiro e lateral esquerdo, que não era lateral. Paulo Miranda, zagueiro e lateral direito. Umas coisas assim, você fala, meu, que situação, né? Aí agora, o Beraldo tem um tempo relâmpago no São Paulo, nem esquenta a cadeira, ganha o título e vaza pro Paris Saint-Germain para ganhar Champions League. Aí é complicado. Então o São Paulo tem sim que valorizar o Alan Franco, ficar com o cara aqui, e isso aí é uma condição assim inegociável. Tem que o São Paulo renovar com o Alan Franco. E é nosso, hein? Valeu, Alan Franco, eu sei que você vai renovar, você tá com a gente aqui. Tamo junto, meu parceiro. Quem não tá tão assim com a gente, que gostaria de estar, é o Wellington. Você lembra do Wellington, volante do São Paulo? O mano tá por aí falando que ele gostaria de jogar no São Paulo de novo aos 34 anos. Não, pera aí, cara. Ô, Wellington, deixa eu te falar um bagulho aqui. Deixa eu falar um bagulho pra você. Pera aí. Você é base do São Paulo. Da hora. Mas o Pablo Maia também é, patrão. O Luan, que nós estamos aqui fazendo as tripas coração aqui, a nossa parte pro Luan poder jogar pelo São Paulo, ele também é da base do São Paulo. E você, depois que você foi embora, você não conseguiu mais encontrar um bom futebol, né? No Atlético Paranaense, esquecido por ali, jogou até um pouquinho, Fluminense esquecido. Agora, aos 34, com todo respeito, não cabe mais. Não cabe mais. Tô dando uma resposta direta aí, mas não cabe mais, hein? Tá louco. O Wellington não. Agora, por outro lado, o Luan sim. O Luan já está conseguindo se ambientar. O Crespo faz seu treino agora.
campo inteiro, 11 contra 11, começa o Crespo botar as manguitas de fora ali. Tá arregaçando a manga, meteu a cara no trabalho e o time de São Paulo parece que já vai ter modificações. Uma das mudanças que o São Paulo vai ter é o Marcos Antônio possivelmente jogue no lugar do Pablo Maia. E isso está acontecendo, notícia de hoje. Pode jogar o Pablo Maia e o Alisson? Pode e pra mim deve. Mas o Marcos Antônio é possível que ele tenha uma moral maior porque ele foi comprado agora e porque quando ele se machucou ele estava titular. Eu acho isso imbecilóide, esse motivo. O Pablo Maia, quando se machucou, era titular. O Alisson, quando se machucou, era titular. O Marcos Antônio, quando se machucou, era titular. Então, quer dizer, volta o Luiz Gustavo, você tira Pablo Maia, tira o Alisson, coloca Marcos Antônio e Luiz Gustavo. Não existe. Então, eu acho que o Pablo Maia merece mais respeito no time de São Paulo e o Alisson também. E o Marcos Antônio, que acabou de ser comprado, não tem mercado lá fora como o Pablo Maia. Ele tem 24 anos, é novo igual o Pablo Maia. Ele tem tempo de escrever o nome na história do São Paulo. Já é um molecão identificado com o São Paulo já, tá ali todo babando pra jogar e eu acho que isso é um ponto muito positivo pra ele e pra nós torcedores e pro Crespo também, que vai poder dar aquela diversificada nos seus tipos de jogo, né? O Marcos Antônio mais leve, Luan mais pesadão e marcador, Pablo Maia pesadão e marcador, o Alisson mais leve e mais experiente. Eu acho que fica legal. Olha pro time de São Paulo hoje, identificam o Pablo Maia e o Alisson titulares da volância. O pesado e o mais levinho, que é o Alisson e o Pablo Maia. De reserva, Luan e Marcos Antônio. O mais pesado, o marcador, e o mais leve que faz a bola chegar lá na frente. Gosto demais. Dos quatro, acho que os quatro podem formar aí talvez o melhor time de volantes do futebol brasileiro. E o Crespo agora tem material humano para trabalhar. Tem como montar esse time do São Paulo um plantel gigante. Não adianta falar, não, pô, o elenco é reduzido. Eu tava na quadra ontem conversando com um camarada. E ele me falou isso aí, eu não sei de onde que ele ouviu, até sei onde foi. Mas ele fala uma coisa que ele ouve e ele não para pra pensar. Ele sai propagando. Fala assim, o elenco do São Paulo é reduzido. Mano, onde que é reduzido? Quem falou isso? 4 volantes mais o Luiz Gustavo. Onde que um elenco desse é reduzido? O Alan Franco e o Arboleda, Sabino e Ferrarese, em que planeta que isso é reduzido? O Wendel e Enzo Dias, onde que isso é reduzido? Oscar, Luciano, Rodriguinho, na frente ali Ferreirinha, Lucas Ferreira, Lucas Moura, Henrique Carmo, Dineno, André Silva, Rian, Caleri. Que elenco é esse que é reduzido? Me explica, eu quero que me expliquem que elenco é esse que é reduzido. Isso não existe, hein? Vou tomar uma aguinha aqui que é pra parar quieta aqui a garganta. Bom, acho que eu babei. Palavras molhadas aqui agora. Nós vamos... Aqui, olha só. O Biel. Tem um caso curioso do Bielzito aí. Sabe o Biel, né? Aquele do esporte, em Portugal, pai e tal. O Biel, São Paulo ainda quer. Pra quem viu meu vídeo de manhã com as notícias, o Biel, ele estaria fechado com o Corinthians. Porque ele disse sim. Ele falou, eu quero. O salário é bom, eu quero ir e pá. Você fala, tá bom então, vá com Deus, né, meu? Você é o Biel, né, cara? Se fosse aí o Luiz Fabiano, vamos discutir. Agora é o Biel, né? Não é o Ronaldinho Gaúcho, é o Biel. Então vai embora, quer ir pro Corinthians? Vá, suma. Mas essa história não se completou, não. O que eu tenho aqui agora é que o Biel gostou da ideia do Corinthians, mas o São Paulo tenta novamente fazer uma forcinha para trazer o Biel para cá, porque lá em Itaquera nada está fechado. Então você percebe que tem aqui duas informações, né? Não é só que o Biel disse sim e fechou. Não. O Biel teria gostado, mas o São Paulo tá em cima ainda porque o São Paulo tem um projeto pro Biel, de empréstimo, é verdade, mas é um projeto, e que o Biel poderia querer vir pro São Paulo antes de priorizar ir para um time do Corinthians lá. Mas, aí tem o seguinte, se o Biel quiser, que vá embora, né? O Biel, ele chegaria não para ser o próximo Oscar, ele chegaria para disputar a posição de reserva.
Porque ninguém acredita que o Biel vai tirar o Lucas Moura do São Paulo, né? Ninguém bota fé que o Biel vai tirar o Oscar. E ninguém, em sã consciência, nenhuma pessoa lúcida que tá aí com os seus tico e teco funcionando, que é o meu caso, é que o tico e teco funciona. O Biel não vai tirar a posição do Ferreirinha, esquece isso aí, cara. O Biel, ele não tem bagagem, ele não é um cara, ele não é macho o suficiente pra tirar a posição do Ferreirinha. Tem que correr muito mais. Vai ter que fazer muito mais no futebol pra tirar a posição do Ferreirinha no São Paulo. O Ferreirinha é monstro, velho. Então é um reserva. Aí eu lembrei que o Vitinho foi oferecido para o São Paulo Futebol Clube. Mas antes de eu falar do Vitinho, que joga lá no São Luís do México, já atualizo tudo sobre o Vitinho, eu quero falar de Rian Francisco. Você tem um tempo para ouvir agora, você tem um tempo, olha no meu olho aqui. Você tem um tempinho agora para ouvir a melhor notícia da tua vida? Tem ou não tem? Você tá preparado pro que eu vou te dizer aqui agora? Então vamos lá. Lá vai, sem dramalhão, sem nada, sem enrolação. Só um pouquinho que eu vou tomar o melzinho com própolis, que é pra garganta. Eu podia tirar férias. Tem uns caras, não grava, tá? Eu podia tirar férias, mas eu vou largar aqui, nós aqui. Vamos parar? Não, de jeito nenhum. E aí, vamos lá. O Rian Francisco, grave esse nome. Começa com R, Rian, com Y, Francisco. O RF, ele é um jogador que possivelmente será titular com o Hernan Crespo. Ó, eu já gostava do Crespo, eu que fiz uma campanhazinha pra ele voltar pro São Paulo, mas se ele colocar o Rian Francisco pra jogar já contra o Flamengo, você tá ligado que o Flamengo também confirmou o jogo, né? Não vai o próximo jogo do São Paulo ser dia 16 contra o Red Bull, não. É contra o Flamengo, lá no Maracanã, dia 12 de julho. Está chegando a hora. E aí o Rian Francisco, o Crespo, ele treinou e ele alternou a titularidade de André Silva, pega o colete aí, André, pum, e jogou. E o cara daí a pouco ele para o treino, que ele para o tempo inteiro, chama a galera, chama o André e fala, tira esse colete aí. Entrega pro Rian, troca o colete. E aí o Rian cai pro time titular e o André cai pro time reserva e o Rian começa a jogar entre os titulares. Aí é papo de ficar feliz, né não? Porque é o seguinte, quando a gente fala do Rian Francisco, existe uma possibilidade de você que tá olhando nos meus olhos preferir o André Silva. E é teu direito. Quer preferir o Dineno, o Caleri? É o seu direito. Quer achar que o Rian Francisco não está pronto pela idade? É o seu direito. Agora, o Rian Francisco não vai jogar com Lucas Ferreira e Matheus Alves, como era na base. Desta vez, ele vai jogar com Oscar, Ferreirinha, Luciano, André Silva, Lucas Moura, Alisson. Não é a mesma coisa. O time titular, o time principal do São Paulo, o time experiente do São Paulo, aquele time de cascudo do São Paulo, campeões de Copa do Brasil, por exemplo, esses caras, eles são responsáveis por tirar o São Paulo do buraco. Tá na mão deles. Não está nas mãos do Rian Francisco. Dito isso, o Rian Francisco jogaria leve. Ele joga pra fazer só uma coisa, ele não é o Roberto Baggio, o Romário em 94, não é. Ele não é o Cristiano Ronaldo lá que tem que carregar a carga de ganhar, ganhou é por ele, perdeu é por ele, não é isso não. O Rian Francisco é um jogador que teria um status normal no time, um jogador que nós temos que ter paciência com ele, se ele for mal um jogo ou outro, até porque, um parênteses aqui, já abre um parênteses aqui, quem não foi mal que nós tivemos paciência? Caleri, 1 ano e meio mal. André Silva já jogou jogos horrorosos. Luciano jogou jogos horrorosos. Eu não preciso nem lembrar que nós temos que ter paciência com o Rian Francisco, até porque quem joga no lugar dele não tá entregando quase nada também. Vamos lembrar desse ponto aí. Agora, o Rian Francisco, que nós temos que ter a paciência, ele vai jogar leve, a responsa não é dele. É claro que ele vai ter a sua responsa de fazer os gols, mas de levar o São Paulo pra tirar do rebaixamento, ganhar do Flamengo lá, ganhar uma Libertadores, isso é com o Crespo, amigão. É com o Arboleda, é com o Alan Franco, é com o Caleri, é com o Lucas Oscar, é com esses caras. E ainda tem o Rian, que é um possível fenômeno do futebol mundial. Rian Francisco é um fenômeno do futebol mundial. E é nisso que nós temos que nos apegar para pedir a titularidade dele. Agora não vamos nem ter que pedir, hein? Parece que o Crespão aí já vai mudar o cara e colocar para jogar. É claro, nação, olha no meu olho. É claro que pode ser que o Crespo coloque o Rian no banco do André Silva. E isso é plausível. Agora, que o moleque vai ter chance que ele não teve com
com aquele projeto de técnico que nós tivemos aqui, é óbvio que a mudança tá feita. Agora, o que me pega também uma curiosidade é esse lance do Juan Dinenno, né? É curioso a diretoria do São Paulo comprar o Dinenno. Você compra o Dinenno porque possivelmente o Crespo gostaria, ou o Zubeldia gostaria, aí o Zubeldia não se firma no cargo, ele pediu demissão, mas já era pra ser demitido. Você compra um cara pra ele, é torcer pro Crespo gostar desse Dinenno aí. Mas o Dinenno hoje estaria sendo desbancado por Rian Francisco e também por André Silva. Dito isso, precisaria ter contratado o Dinenno? Não sei quanto custou, não sei quanto ganha. Mas eu pergunto, precisaria o time que tem o Rian, brigando posição com o André Silva, que tem ali o Caleri voltando e que o Luciano pode fazer o quebra-galho da centroavância, precisaria do Dinenno? Essas coisas que levaram o São Paulo pro buraco financeiro que está, e aparentemente é o que vai continuar levando, né? É comprar jogador sem ter espaço pra pôr, é comprar jogador sem ter a convicção de que ele vai ser importante. Nada contra o bacana do Dinenno, é um cara legal pra caramba, quero que seja o próximo Luiz Fabiano do São Paulo, mas é esquisito. Mas também é o seguinte também, o Rian Francisco, se jogar bem, nós estamos ligados qual que é o futuro dele, né? Jogou bem 2 jogos lá, eu te digo, se o Rian Francisco jogar bem 2 jogos, o que acontece com ele? Vendido pro Ajax? Ou pro Porto? Ajax, Porto. 2 jogos ele já é vendido. Então demorou. Olha só. Vitinho. Tô zoando. Tem um outro também da Holanda. É o Ajax. Não é só o Ajax que você compra. Ajax e um outro da Holanda. O Feyenoord? Sei lá. Não, você quer falar o PSV da Holanda. É isso aí. Olha só. O Vitinho, pra quem não se lembra dele, ele era um moleque que batia de perna esquerda, que jogava de centroavante no time do... Centroavante, segundo atacante no time do São Paulo. Ele não renovou com o Tricolor. Ele acabou pegando o passe livre lá e zarpou. O valor dele de mercado hoje está estipulado no Transfer Market em 3 milhões de euros. Então não é nenhum valor exorbitante, dá uns 18 milhões de reais, não é nada demais, né? Agora, dizem que lá no São Luís, o time dele do México, Atlético São Luís, é um time que teria esperado por ele a 80 e poucos milhões, não vende por menos de 80 e pouco. E pode ser, valor de mercado é uma coisa, multa rescisória é outra, e o que o time quer é outra. Então, o time pode pedir o valor que ele quiser. O que pega pra gente de notícia é que os empresários do Vitinho teriam oferecido ele para o time do São Paulo. Uma vez oferecido, eu te pergunto, olha no teu olho e falo, mas peraí, Biel ou Vitinho? Vitinho pra mim joga mais futebol. O Vitinho, ele tá agora aqui, ó, ele tem 24 anos, o Vitinho. Ele jogou no São Paulo aqui e ele tá com uma carreira legal jogando no futebol mexicano. Ele tá lá tem um tempinho já, ele está jogando como um segundo atacante bem centralizado e também como ponta direita, aqueles ponta direita que tem a perna canhota, tipo Salah, Robin, David Neres, Antony, esses caras assim. Lucas Ferreira, Henrique Carmo, parece que virou moda, né? Depois de verem Robin Ribéry com a perna invertida, a galera considera que o canhoto virou ponta direita e o destro vira ponta esquerda. Eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas o Vitinho, os lances que eu tenho dele no São Paulo, ele era um cara que pegava a bola como um segundo atacante, jogando na posição parecida com a que o Luciano joga quando é atacante no São Paulo, e fazia muitos gols. Ótimo jogador. Se ele realmente foi oferecido e o São Paulo tem a possibilidade de trazer, eu prefiro mais o Vitinho do que o Biel. E também é um cara cria da base do São Paulo que, se voltar agora e der certo, pode ser o próximo Kaká ou não pode? David Neres? Eu acho que pode. Gostaria de ver. E você? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!